Bem-vindo ao Consultor Office. Meu nome é Eliandro e nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês como otimizar algumas funções usando a função indireto. Vamos começar aqui, nós temos uma base de dados. Na planilha soma nós temos uma tabela de dados que foi usada uma função cont-c para trazer a contagem de treinamentos dados num determinado mês. Ao mudar de ano você tem uma contagem daquele ano. Eu posso querer saber o total de um ano de um treinamento. Eu posso fazer isso como? Ou eu nomeio todas as colunas e linhas e chamo isso com uma função soma. Por enquanto eu vou fazer o jeito manual e depois vou mostrar como otimizar e melhorar isso usando a função indireto. Para não precisar nomear linha por linha dessa forma muito conhecida, eu venho aqui, seleciono o intervalo, digito o nome da linha e dou um Enter. Se eu fosse fazer dessa forma, eu teria que fazer 6 linhas e 12 colunas, mas eu vou aproveitar para mostrar um método de nomear automaticamente as colunas. Você seleciona a sua tabela de dados com rótulo de coluna e rótulo de linhas, vem na guia Fórmulas, no grupo Nomes Definidos, criar a partir da seleção. Lá ele vai te perguntar como você vai nomear as linhas a partir da coluna esquerda. Como você nomeará as colunas a partir da linha superior. Deixa as duas ativadas e dou um OK. Temos aqui todos os nomes desta tabela, correto? Então se eu quiser, por exemplo, somar dashboard, igual a soma, abro parênteses e digito dashboard, correto? Mas eu criei aqui uma drop-down para trocar de treinamento. Reparem que eu também deixei em destaque aqui com uma formatação condicional qual o treinamento que eu quero somar. E se eu quisesse ao trocar de curso, ele aparecesse a soma desse curso? O jeito trabalhoso de fazer isso seria, como aqui não funcionaria uma soma C, fazer se nessa célula tiver escrito Access, como texto, entre aspas, traga o intervalo chamado Access, ponto e vírgula. Para não ficar uma função muito grande de largura, eu posso pular para a linha de baixo, dando Alt Enter. Aí eu teria que fazer, se o texto digitado aqui for Excel texto, traga o intervalo chamado Excel. Olha o tamanho que vai ficar essa função. Eu teria que fazer aqui até 5 funções Cs alinhadas, correto? Então isso não vem o caso, vamos melhorar isso usando a função indireto. Vamos lá. A função indireto, ela vai verificar o texto digitado nessa célula, vai verificar se existe um intervalo com esse nome e vai trazer para dentro da função soma. Mais ou menos assim. Aqui está escrito o quê? Excel? Digita Excel aqui para mim. Aqui está escrito o quê? Word? Digita Word aqui para mim. Correto? Então vamos lá. A função é a indireto. Você abre uma função indireto dentro da função soma. Seleciona a célula que conterá o nome que tem um intervalo com esse nome e fecha o parênteses. Dou um Enter e ele trouxe aqui o total desta linha. Eu vou trocar de linha e temos o total daquela linha. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa com a coluna. Igual a indireto, ou melhor, vou somar, né? Soma o intervalo da linha que eu fornecer aqui, ou da coluna que eu fornecer aqui. Para não precisar digitar fevereiro, ou qualquer mês, eu vou usar a indireto, que pegue a célula C3 e coloque aqui dentro da função soma, correto? Dou um OK e eu posso trocar facilmente de mês e trocar de curso. Tudo bem? Então vamos ver um outro caso de otimizar uma função usando o indireto. Vou fechar essa daqui. Vou pegar o meu outro arquivo, indireto com PROC-V.
Eu tenho aqui duas tabelas que também dependem da base de dados. Se eu trocar aqui de período, eu tenho um novo valor da contagem e tenho um novo valor da soma das vendas. Se eu quiser fazer uma consulta da contagem de vendas de Word, eu terei aqui, ó, Word, este valor, correto? Eu posso fazer um PROC-V que vai me trazer isso, mas eu posso querer na mesma célula trazer o total de vendas, que é outra tabela. E essa outra tabela poderia estar em outra planilha, poderia ser várias planilhas, uma com contagem, outra com média, outra com soma, poderia ser várias planilhas, uma para cada ano, poderia ser várias planilhas, uma de cada filial. Então eu vou fazer um PROC-V que procura entre tabelas. Inicialmente, teria que fazer assim, PROC-V, procura este curso nessa tabela. Muitos que já usam PROC-V sabem que é melhor você nomear o intervalo do PROC-V. Então, eu vou começar de novo e vou nomear esse intervalo aqui. Ó. A primeira tabela, eu nem preciso do cabeçalho. Eu vou selecionar os dados, vou chamar de contagem. Contagem. Vou dar um Enter. Essa área aqui chama-se caixa de nome. Na de baixo eu vou selecionar só os dados com rótulo de linhas e vou chamar de totais. Também dou um Enter. E agora sim vou fazer o PROC-V usando o nome do intervalo. PROC-V, procura este curso, ponto e vírgula, inicialmente na contagem. Reparem que ele selecionou o intervalo lá. O valor que eu quero procurar está nessa coluna total. Ela é a coluna 14, contando desde o início aqui. Então, eu vou colocar na coluna 14. A pergunta é se é aproximado ou exato. Eu digo que não, é aproximado. Ponho o 0 aqui. Isso daqui está procurando somente pelo Word na contagem. Se eu quiser, ao trocar de tabela aqui em cima, ele procurar isso em outra tabela, eu vou ter que fazer alguma outra alternativa. Uma das utilizadas pode ser essa. Se o texto aqui em cima tiver escrito contagem, faça um PROC-V, eu vou usar aquele método lá de pular de linha dentro de uma função. Se tiver escrito contagem, faça um PROC-V dessa célula dentro da tabela contagem. Se não, eu vou copiar aqui para ganhar tempo. Faça um PROC-V na tabela totais. Totais. Fecha o parênteses. Dá um Enter. Então, quando eu trocar aqui de tabela, ele está procurando a soma. Quando eu trocar, ele está procurando a contagem. Esse é o método trabalhoso de se fazer isso. Vamos melhorar isso usando indireto. Vamos lá. Eu vou deixar aquela primeira PROC-V lá que eu tinha feito, que é essa. PROC-V procura este valor na tabela digitada aqui, correto? Qual é a função que vai verificar o texto digitado na E2 e vai trazer para cá? Indireto. Então, eu faço uma indireto aqui, que verifica o valor digitado na E2 e traz para esse intervalo, que é a matriz da PROC-V. Correto? Então, eu concluo a minha PROC-V e eu posso facilmente trocar de tabela. Lembrando que essa tabela poderia estar em outra planilha. Eu coloquei na mesma planilha para facilitar a visualização. Tudo bem? Então, é otimizar uma PROC-V, dar uma turbinada no PROC-V usando indireto, um PROC-V que procura entre tabelas diferentes. Tudo bem? Próximo caso, vou salvar aqui e vou abrir um outro arquivo. Vou abrir o arquivo indireto com uma consulta numa tabela de dados. Isso daqui é uma base de dados e isso é uma tabela de dados. Uma tabela de dados contém rótulo de linha, rótulo de colunas. Eu posso querer saber
qual é o valor da intersecção entre uma coluna e linha. A PROC-V, ela consegue trazer aqui só de uma coluna ou da coluna final, igual nós fizemos. Para fazer isso aqui, trazer a intersecção, tem um método que é uma função avançada de procura, que é a índice com CORRESP. Eu deixei ela aqui, mas eu vou fazer com vocês rapidamente. A função índice é o seguinte: existe uma matriz que contém colunas e linhas, e eu quero saber qual é o valor correspondente à linha do curso que eu colocar aqui e correspondente à coluna do mês que eu colocar aqui. Para facilitar nossas vidas, eu vou nomear novamente as colunas e as linhas, do jeito que eu mostrei na primeira tabela. Seleciono essa tabela toda, não precisando do total, vou lá em fórmulas, criar a partir da seleção e deixo também linha superior e coluna esquerda. Temos os nomes aqui e vou usar eles para usar a consulta com índice CORRESP, igual a índice, traga o valor da matriz, ponto e vírgula, correspondente a este curso que está aqui do lado, eu estou com a célula em cima dele, então eu vou colocar na de baixo. Correspondente a este curso na linha dos cursos, certo? Ponto e vírgula 0. Ponto e vírgula, vou para a linha de baixo. Agora me traga o número da coluna correspondente a este mês, ponto e vírgula, nas colunas dos meses. Ponto e vírgula 0. É uma função trabalhosa, né? Para explicar essa função, normalmente passamos bastante exercícios, mas ela vai trazer o valor da intersecção, coisa que a PROC-V não conseguiria, né? É uma alternativa, é a alternativa mais padrão para se fazer isso. E aqui, ao trocar de curso e trocar de mês, ele traz o valor da intersecção. Mas vamos melhorar essa forma de consultar usando indireto. Primeiro, deixa eu mostrar um caractere para vocês. Se eu digitar o nome de um intervalo e der um espaço, quem diria que o espaço serviria para calcular ou descobrir alguma coisa? Der um espaço e um nome de coluna, essa expressão aqui vai me trazer o valor da intersecção entre essa coluna e linha. Eu tenho aqui o valor 9. Só que eu gostaria que, quando eu trocasse de mês, ou trocasse de curso, ele fizesse essa alteração para mim, correto? Então eu vou fazer o quê? Vou usar indireto para trazer o nome desse intervalo e outra indireto para trazer o nome desse intervalo, correto? Então vamos lá, vai ficar assim, igual a indireto, verifica o nome do intervalo que está à minha esquerda e traga a intersecção do intervalo que está aqui na célula E2. Reparem que eu dei um espaço entre uma indireta e outra, correto? Então eu tenho uma consulta avançada usando dois indiretos, muito mais simples do que uma índice com CORRESP, correto? Então, essa é uma alternativa de melhorar uma consulta numa tabela de dados usando a indireto. Lembrando que a indireto também pode ser utilizada para várias outras coisas, mas eu quis mostrar aqui ela melhorando algumas funções usando o indireto. Então é isso, espero ter ajudado. Fique com os outros vídeos do canal. Não esqueça de dar o seu joinha, beleza? Até mais!